bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos novamente à TV Araxá Educa. Continuando a nossa aula de tipologias textuais, o que estamos estudando? Os tipos de textos. Na última aula, nós vimos sobre os textos descritivos, ou seja, a descrição. Vimos também a descrição objetiva e subjetiva. Lembrando que um texto descritivo ou descrição vem descrevendo, né? Pode descrever uma pessoa, o espaço, o ambiente, uma paisagem, ou um objeto, ou vários objetos, certo? E na aula de hoje nós vamos ver um outro tipo de texto, uma outra tipologia textual. E vamos ler aqui, eu trouxe um trechinho da obra dos Maias, de Eça de Queiroz, um autor português classicíssimo da literatura portuguesa, super indico, inclusive. E ele, caminhando devagar sob as acácias, sentia no sombrio silêncio as pancadas desordenadas do seu coração. Subiu os 3 degraus de pedra, que lhe pareciam já de uma casa estranha. Ali ficou. Melanie, com o chale na mão, veio dizer-lhe que a senhora estava na sala das tapeçarias. Carlos entrou e correu para ele, arrebatou-lhe as mãos, sem poder falar, soluçando, tremendo toda. E hoje nós vamos falar, então, de textos narrativos, né? O que é um texto narrativo? O que é uma narrativa? O que é uma narração, né? O texto narrativo é aquele em que se conta uma história, seja ela real ou fictícia. Seus elementos básicos são ter um personagem, vai trazer também o tempo, né? Quando foi que aconteceu, se está acontecendo neste momento, ou se aconteceu há anos e anos atrás. O espaço vai trazer, a narrativa vai descrever, né? O espaço onde acontece a história, o local. E nós teremos aí um narrador. Em alguns casos, nós temos o narrador que participa da própria narrativa, que é um personagem também, ou um narrador que conta a história de outras pessoas. E a estrutura de um texto narrativo, como é que ele vai ser, né? Tradicionalmente, a narrativa segue uma estrutura linear com começo, meio e fim, né? E como que isso é dividido? Vem a apresentação, o narrador da narrativa, né, no caso, vai narrar, vai dizer quem são os personagens, vai descrever o espaço, né, vai apresentar a narrativa e depois vai desenvolver, trazendo os conflitos que pode haver ou não, as histórias, né, e vai trazer também o desfecho. Na apresentação, a apresentação ou a situação inicial, né, geralmente é um momento do texto em que o leitor é apresentado a personagem, ou seja, o narrador está apresentando o personagem principal, né, o protagonista, que age dentro de um determinado tempo e um determinado espaço, ou seja, vai descrever, vai narrar, vai falar quem é o personagem principal, onde ele está, qual o tempo, quando aconteceu, ou se está acontecendo, né? Já no desenvolvimento, vai se iniciar a introdução de um elemento que altera a situação inicial, né? Esse elemento vai receber o nome de conflito, né? Costuma ser a maior parte de um texto narrativo, né? Ou seja, no desenvolvimento vai ser a maior parte, até que tenha um desfecho, igual uma novela, por exemplo, que fica toda a vida, né? Naquela coisa, naquele conflito. Irá explorar todas as consequências que o conflito terá na vida das personagens
E o momento mais dramático do conflito, quando a tensão chega ao seu nível mais elevado, recebe o nome de clímax, quando está mais confuso a narrativa, né? Quando se espera que acaba logo, né? E o desfecho. Após o clímax, a história caminha para o seu final. O desfecho ou desenlace é a parte do texto em que o leitor conhece as consequências das situações narradas. E o desfecho é, em grande parte dos casos, a parte do texto em que um conflito se resolve. Ou seja, fica, né, aquela parte toda desenvolvendo e o conflito, às vezes gera outros conflitos e só no desfecho irá se resolver. E há outras estruturas, né? Há muitos exemplos de textos narrativos que não seguem a estrutura descrita anteriormente. Então, não tem aquele mesmo desenvolvimento e o desfecho no final. Algumas narrativas, né, podem já começar pelo conflito, outros não são lineares, né, inicia lá pelo desfecho ou por alguma parte do desenvolvimento, dos conflitos mesmos, né, e volta para o início, para depois ter o desfecho. Há texto em que a todo momento cenas do passado são trazidas para o presente. Esse recurso é conhecido como analepse ou flashback, certo? Então, assim, em um texto narrativo, nós podemos ter descrições também. Ele pode ser um narrativo com descritivo, certo? E alguns tipos de texto, né, que trazem aí uma narrativa, que são narrativos. O romance, né, contos, crônicas e fábulas. E nós, como eu falei anteriormente, nós temos dois tipos de narrador, né, naquela narrativa. Ele pode ser um narrador observador, né, que é quem observa, ou seja, ele não participa daquela trama, daquela história, né, não participando da história. Este tipo de narrador relata os acontecimentos em terceira pessoa, como um observador. Veja um exemplo. Decidido, foi à farmácia e pediu ao encarregado que lhe aplicasse a testosterona, mentindo que depois traria a receita. Enquanto isso era feito, ele, de repente, caiu no choro. Um choro tão convulso que o homem se assustou. Alguma coisa estava acontecendo? É que eu tenho medo de injeção, ele disse entre soluços. Pediu desculpas e saiu precipitadamente. Estava voltando para casa para a esposa e suas lágrimas de Macir ciliar. Viu só? Era alguém que estava narrando o que o outro estava passando, certo? E o narrador personagem, como é que ele vai estar na história, né? Esse tipo de narrador, ele participa diretamente da ação, né, dos acontecimentos, enquanto ele é um personagem, né? O narrador personagem é um personagem da narrativa. O narrador pode ser a personagem principal da história ou personagem secundário. Como participa da história, o narrador geralmente usa a primeira pessoa, ou seja, quem é a primeira pessoa? O eu ou o nós, certo? Quando é de outra pessoa, seria eles, elas. Eu trouxe aqui um exemplo de narrador personagem. Não, senhora minha, ainda não acabou este dia tão comprido. Não sabemos o que se passou entre Sofia e o Palha depois que todos se foram embora. Pode ser até que acheis aqui melhor o sabor no caso do enforcado. Tende paciência. É vir agora outra vez a Santa Teresa. A sala está ainda iluminada, mas por um bico de gás apagaram-se os outros e ia apagar-se o último quando o Palha mandou que o criado esperasse um pouco lá dentro. A mulher ia sair e o marido deteve-a e ela estremeceu. Quincas Borba, de Machado de Assis.
E é isso, essa foi a nossa aula de hoje sobre textos narrativos. Eu espero você na próxima aula. Bons estudos e até mais!